Fala galera do YouTube, meu nome é Luiz Henrique, mais conhecido como SharesBet, sou um apostador profissional há mais de 4 anos e tô começando meu canal no YouTube e hoje vou passar os palpites para hoje, os melhores palpites que eu passei analisando aqui e vamos para análise. O primeiro jogo que eu vou fazer análise para vocês é do jogo do Flamengo contra o São Paulo. O São Paulo vem bastante desfalcado na parte ofensiva, com Luciano não vai jogar, Lucas Moura não joga, Carelli, nem o Ferreirinha. E o time do Flamengo, apesar de estar passando por uma crise e agora com o Pedro não relacionado, não vai jogar. Mas mesmo assim, eu acredito que o Flamengo é um time muito mais forte que o São Paulo, chega melhor. E a aposta que eu vou recomendar para vocês é para o São Paulo não marcar nenhum gol na partida. Acredito que é uma aposta muito boa, porque nos últimos 5 jogos jogando em casa do Flamengo, o Flamengo não tomou nenhum gol. E no campeonato todo o Flamengo só tomou 4 gols. O Flamengo possui uma força defensiva muito grande e eu acredito que não vai tomar gol contra o São Paulo. Já para a próxima aposta vai ser o menos de 27,5 finalizações. Já para a próxima aposta, vai ser o menos de 25,5 finalizações. O São Paulo é um time que está prejudicado ofensivamente, então já se espera que tenha poucas finalizações. E o Flamengo gera muitas finalizações, isso é verdade. Mas na partida, as partidas do Flamengo, elas não são uma partida de muitas finalizações. Elas são uma partida muito efetiva. O Flamengo quando produz, ele produz muito. Mas se você olhar para as partidas anteriores, apenas uma partida ultrapassou mais de 25,5 finalizações, que foi contra o Fortaleza. De resto, todas foram menos de 25,5 finalizações. Já na parte do São Paulo, apenas uma partida, que foi contra o Bahia, ultrapassou a marca das 25,5 finalizações. Agora vamos falar do próximo jogo, que é o Internacional contra o Vitória. Esse jogo vem com uma história do Vitória, que perdeu contra o Confiança recentemente, há 2 dias atrás, 3 dias atrás. E o Internacional chega mais forte. O time do Internacional já é melhor do que o do Vitória. O elenco do Internacional é melhor do que o Vitória. Tá jogando em casa. Então eu acredito numa vitória do Internacional. A odd tá por volta de 1,66. Eu acredito que é uma odd boa já para ficar ML no Internacional. O Vitória chega em crise. A parada da FIFA, do Mundial de Clubes, foi melhor para o Internacional, que chega com um time mais estável, mesmo estando numa forma recente no Brasileirão pior, porque são 3 derrotas e 2 empates. O Vitória pelo menos acumula uma vitória, mas eu acredito, por dado todo o cenário, uma vitória fácil do Internacional, e é isso. Já no próximo jogo, o Vasco contra Botafogo, essa partida tem que tomar muita atenção, porque ela não ocorre em São Januário, que é a principal força do Vasco da Gama. Ela vai ocorrer no Mané Garrincha, no Espírito Santo. Então, é clássico. Então, eu não gosto de ir para vitória. Eu gosto de uma dupla chance do Vasco da Gama. Acredito que uma dupla chance do Vasco da Gama, Vasco ao empate, é uma boa aposta. Mas eu vou para outro sentido, que eu vou no menos de 26,5 finalizações da partida. O Botafogo tem demonstrado uma força muito mais defensiva do que ofensiva, e o Igor Jesus foi embora do Botafogo, o Jair também, mas eu acho que a defesa vai ser melhor substituída do que o ataque. Já na parte do Vasco da Gama, se você perceber, apenas uma partida ultrapassou mais de 26,5 finalizações, que foi contra o Vitória. Então, o trabalho do Diniz não tem gerado tanto poder ofensivo assim. Eu acho que o Diniz está fazendo mais o feijão com arroz, e acredito que essa é a melhor aposta para o jogo do Vasco da Gama contra o Botafogo. Já na partida do Bahia contra o Atlético Mineiro, essa é uma partida interessante. Acho que o Bahia chega favorito contra o Atlético Mineiro, devido a toda a crise que tem gerado pela parte do Atlético Mineiro, uma crise financeira. E o Bahia chega com um time mais estável, mentalmente falando. Então acredito que o Bahia é favorito para essa partida, mas a aposta que eu vou pegar é no ambos 2 cartões amarelos. O Bahia e o Atlético Mineiro, ambos os times, nos últimos 5 jogos, eles têm uma média de 5,4 cartões amarelos e 5,6 cartões amarelos.
E quando você vai ver o Bahia jogando dentro de casa, essa média aumenta aí muito para 6,6. Então eu acredito que é uma aposta boa, tá numa odd boa 1,72. E o árbitro, ele gosta de dar cartão amarelo, ele tem uma média de 5 cartões amarelos por ali. Ele dá mais cartões amarelos na Série B do que na Série A, mas ainda assim é uma média boa para essa aposta. Já na Série B, nós temos Novo Horizontino contra América Mineiro. E o Novo Horizontino chega em terceiro lugar na Série B e o América Mineiro tá em 12º lugar. Eu acredito que o Novo Horizontino, jogando em casa ainda, é um time mais estável. Se você for observar, nos últimos jogos do Novo Horizontino, jogando dentro de casa, ele não perdeu nenhuma partida. Já se você for observar pela parte do América Mineiro, eles perderam 5 partidas e ganharam 2. Tem um retrocesso mais recente bem melhor do que de jogos atrás, mas nessa eu vou no menos 0,25 do Novo Horizontino. É uma linha que vai dar uma certa proteção se o Novo Horizontino não ganhar o jogo. Caso o jogo termine empatado, metade da aposta devolvida e metade da aposta perdida. Mas aqui eu acredito numa vitória do Novo Horizontino, acho que tem mais chance. Já no jogo do Paysandu e Atlético Goianiense, eu acredito que seja um jogo que tende mais ao undergol. São dois times que têm médias de gol baixíssimas. Um tem 1,4, o outro também tem 1,4 gols por partida. E nos últimos 5 jogos, 3 foram menos de 1,5 gol. Então eu acredito que uma odd asiática de menos de 2 gols, se tiver 2 gols, devolve a aposta. Eu acho que ela é boa. Já partindo para o último jogo da Série B, Atlético Paranaense contra Goiás. Esse é um jogo duro. Acho que o Atlético Paranaense é um time muito inconstante, não dá para confiar muito. Já pela parte do Goiás, é um time que está em segundo lugar, está fazendo uma melhor campanha. Então aqui eu vou partir para o mercado mais alternativo, partir para o mercado de escanteios, que o Atlético Paranaense possui uma média altíssima de escanteios. São 8 escanteios por partida. É uma média muito alta. Se você for olhar, tem partidas com 10 escanteios, 13 escanteios, 7 escanteios. E acredito que o Atlético Paranaense vai pressionar esse jogo contra o Goiás. Então eu estou posicionado para o Goiás ser o primeiro a marcar 5 escanteios. É uma bet que bateu em todas as partidas do Atlético Paranaense, nas suas últimas 5 partidas jogando dentro de casa. E acho que é uma aposta que é boa para esse jogo. Então é isso, galera. Deixa o like. Se você gostou, se inscreve. Mas antes vou deixar uma tripla de artilheiros que tem lá no meu grupo, que é pro Arrascaeta marcar contra o São Paulo, pro Alan Patrick marcar contra o Vitória e pro Hulk marcar contra o Bahia. Desses 3, eu acho que o mais difícil para marcar vai ser o Hulk, mas eu acredito que o jogo do Bahia possa rolar muitos gols, ambos marcam. Então eu acredito que o Hulk pode marcar esse gol e trazer esse 35x para casa. E se você chegou até o final, comenta aí qual o seu palpite para essa semana de Brasileirão A e de Brasileirão Série B. E caso você queira receber mais palpites como esse, meu link, o link do meu grupo do Telegram tá aí na descrição. É só pegar e entrar no grupo. E é isso, valeu!